Este mês, as cidades do Brasil e do mundo ganharam uma cor especial. A campanha Novembro Azul busca conscientizar a população sobre o câncer de próstata. No programa de hoje, vamos mostrar como os homens devem se prevenir. Conheça também as causas, os sintomas e as formas de tratamento para essa doença que está entre os tipos de câncer com maior número de casos no Brasil. E ainda, veja os relatos de quem já superou esse problema. Fique com a gente, o Eureka está no ar. O câncer de próstata, assim como diversos tipos de câncer, é uma doença delicada e silenciosa. E compreender a função do órgão é essencial para conhecer melhor o próprio corpo e ficar atento ao problema. A próstata é uma glândula com cerca de 4 centímetros e o peso de aproximadamente 20 gramas. Ela fica localizada abaixo da bexiga e à frente do reto, e tem como função produzir uma secreção capaz de proteger os espermatozoides, que são gerados nos testículos. Após passarem pela vesícula seminal, eles chegam até a próstata, que durante a ejaculação libera o líquido prostático, capaz de prolongar a vida dos espermatozoides e dar a eles mais resistência, aumentando a capacidade de chegarem até o óvulo. Mesmo sendo um órgão muito pequeno, os homens devem ficar atentos a qualquer tipo de alteração no organismo, pois o câncer de próstata pode apresentar indícios parecidos com o de outras doenças. Em homens com mais de 40 anos, é normal que a próstata comece a aumentar o tamanho, o que pode provocar a hipertrofia prostática benigna. A alteração da glândula pode inclusive bloquear a passagem da urina pela uretra. No caso do câncer, ele acontece quando as células deste órgão sofrem mutação, sendo multiplicadas de forma desordenada. Um dos fatores que predispõe o câncer da próstata é a idade. A gente vê que pacientes abaixo de 40 anos são raríssimos terem câncer de próstata. Geralmente é um câncer mais agressivo, de uma forma mais indiferenciada. O câncer mais comum da próstata aparece a partir dos 40 a 45 anos. Desde os 40 anos, Marco Antônio faz os exames preventivos. Há 4 anos, ele descobriu o câncer de próstata e rapidamente iniciou o tratamento. Depois dos meus 50 anos, o PSA, que é um exame de sangue que é feito normalmente, ele detectou que ele estava aumentando, passando de 2. Não é nada alarmante, mas é um ponto para ficar atento. Aí chegou numa época, foi em 2011. 2011 ele passou para 2 e alguma coisa. Aí o médico pediu para 3 meses, não esperar um ano, fazer novamente o PSA. Aí eu fiz o PSA, aí deu 2,5. Então aumentou muito. Aí com isso ele me pediu para fazer uma biópsia da próstata. Aí eu marquei, fiz o exame. Desse exame eles tiraram 16 pedacinhos, né, da próstata. E 0,5% de um deles detectou o câncer. Estima-se que 8 a 10% da população masculina acima de 50 anos terão câncer de próstata. 20% dos homens com 65 anos têm câncer de próstata. Com 85 anos, a metade tem câncer de próstata. As formas de tratamento são diferentes entre os pacientes. Deve-se levar em conta a idade da pessoa, o estadiamento da doença, a probabilidade de cura com cada método e a expectativa em relação aos efeitos colaterais. Dia 9 de janeiro de 2012 eu fiz a cirurgia
A única coisa que incomodou foi que você tem que ficar 10 dias com a sonda, né? Mas depois disso não tive problema nenhum, minha recuperação foi 100%, não tem nada que me atrapalhou, minha vida está perfeita, super tranquilo. Eu agradeço muito a Deus e ao médico, né? Porque foi uma cirurgia muito... E falando nisso, eu vi outras pessoas também que já tiveram sucesso nesse tipo de cirurgia. Realmente a gente fica um pouco incomodado, né? Fala assim, e aí, como é que vai ser? Mas eu trabalho muito bem isso. Olha, você tem que fazer, não tem outra opção. Ficar reclamando, né? Lamentando de alguma coisa, não dá. Então, encarei a situação de uma forma positiva. Eu acho que isso também é uma forma de ajudar para que você não jogue nenhuma tensão em cima disso, né? E conversei muito com os médicos me orientaram muito bem, explicaram, mostraram detalhes de tudo, como que é feito. E aí você vê a tranquilidade, está na mão de um profissional competente, então é super tranquilo, né? Se o câncer está restrito à próstata, nós temos a opção da cirurgia, que tem o maior índice de cura, 95%, 97%. Se o paciente recusa a cirurgia ou se o paciente não tem condições cirúrgicas, nós temos a opção da radioterapia. Nós temos a opção também da hormonioterapia, isso já nos casos de câncer avançado, que a gente vai tentar controlar o crescimento do câncer, já não tem mais cura. Então, os cânceres localizados, a melhor opção é a cirurgia. Os cânceres avançados, tratamento paliativo hormonal. Agora, o câncer, ele tem, no homem, ele tem alguns fatores que são peculiares do câncer de próstata. Quando ele aparece numa fase mais tardia, muitas vezes o paciente pode conviver com esse câncer sem causar mal e ele não vai ser a causa-morte do paciente. Diagnosticar o câncer de próstata no estágio inicial da doença aumenta em 90% as chances de cura. O câncer só é curável na sua fase inicial. E o tratamento de um câncer avançado, além de muito caro, ele é doloroso e não traz a cura, só é um controle paliativo. A grande maioria fica curado hoje, quando detectado precocemente. Na fase avançada, não. Você tem que encarar com seriedade e ver que, poxa, eu estava com 57 anos. Aí, poxa, eu vou ficar arriscando, né, ter uma coisa mais séria na frente? Não, então resolve logo, corta pela raiz e a expectativa melhora, né? Pelo menos eu acho que de câncer de próstata eu não vou morrer. Diferente do caso de Marco Antônio, dados de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia revelam que mais da metade dos homens no Brasil nunca fizeram uma consulta ao urologista. O número alto preocupa os especialistas. O preconceito masculino em relação ao exame de toque retal ainda é o principal motivo que impede os homens de fazer a prevenção. Os homens têm um preconceito de vir no urologista para fazer um toque, um exame rápido de 10 segundos, enquanto que a mulher, desde os 18 anos, vai no ginecologista, onde é feito exame local, palpação da mama. Isso para ela é comum. Agora o homem, diante da sua onipotência, acha que não está problema, que em tudo ele não procura. E ressaltando de novo, o câncer de próstata por vir da periferia, ele não causa sintomas das suas fases iniciais. E o paciente acha que por não estar sentindo nada, que ele não precisa procurar assistência médica. Certo estereótipo do que é ser homem, né, na nossa sociedade, ou seja, o sujeito tem que ser forte, aparentar ser forte e não se envolver com questões que supostamente possam expor sua real fragilidade. Nós temos uma cultura em que os homens têm muita dificuldade de buscar assistência, de fazer exames regulares, de mostrar algum ponto de alguma dificuldade. É bem verdade que isso tem mudado, isso vem mudando, mas ainda é bastante forte esse modo de se colocar na sociedade do masculino, né? O preconceito, somado à falta de informação, contribui para os altos índices registrados a cada ano no Brasil. Considerada como uma doença da terceira idade, cerca de 6 em cada 10 homens são diagnosticados com câncer de próstata acima dos 65 anos. É o segundo tipo da doença com maior incidência entre o sexo masculino, atrás apenas do câncer de pele. O Instituto Nacional do Câncer estima que até o fim de 2015 sejam diagnosticados quase 70 mil novos casos no Brasil. As pessoas diagnosticadas com algum tipo de câncer e até mesmo os familiares podem enfrentar uma série de problemas emocionais durante o combate à doença.
O jornalista Maurício Lara enfrentou um câncer de próstata e lançou um livro para contar um pouquinho sobre a experiência durante o tratamento. Não é isso, Maurício? De onde surgiu essa iniciativa? O primeiro movimento foi por causa do estigma do câncer. Eu fiquei muito impressionado quando eu tive o diagnóstico do câncer, como que as pessoas não sabiam lidar comigo, como as pessoas não sabem lidar com doentes de câncer. E ainda há o tabu até hoje. Por exemplo, as pessoas só falam câncer comigo, a palavra câncer, até hoje. Se eu falo ela primeiro, é como se eu tivesse que autorizar a pessoa. Algumas pessoas falam, você teve um problema. Que problema? Eu tive câncer. Então essa foi a primeira coisa, um susto, uma surpresa com o tamanho do tabu que ainda cerca a doença. E depois, num segundo momento, escrever o livro, como eu sou jornalista, é o que eu sei fazer, escrever um livro reportagem sobre o câncer de próstata, sobre o estigma do câncer, não sobre a doença, foi uma forma de me ajudar a elaborar a doença, como se fosse uma muleta, como se fosse uma forma de tratando do assunto, eu entendê-lo dentro de mim, eu trabalhá-lo dentro de mim. Então, assim, eu acho que o livro foi útil para as pessoas, e até hoje, felizmente, mas ele também foi muito útil para mim. O câncer de próstata ainda carrega muitos mitos e tabus na nossa sociedade, mas o que pouco se ouve falar é sobre a maior incidência da doença em homens negros. Isso é verdade, doutor, ou é apenas mais um mito? Não, é verdade. A incidência em pessoas afrodescendentes é maior do que na população em geral. Então a gente recomenda que todo paciente afrodescendente, ou seja, da cor negra, inicie seu exame de rastreamento precoce do câncer de próstata aos 45 anos, com o toque e o PSA. E o Eureka de hoje está chegando ao fim. E quem sabe o próximo Novembro Azul não deixe de ser uma campanha de alerta para ser um mês de comemoração à queda no número de casos da doença. Mas para isso é necessário uma conscientização da população, que neste caso é a masculina. Conscientização essa que continua por meio de palestras em escolas, empresas e locais públicos de grande movimentação. E mais do que admirar a iluminação azul das cidades, é preciso abraçar essa causa. E mesmo quando encerradas as campanhas, os alertas continuam. Afinal, a prevenção contra o câncer não pode parar. É isso mesmo. E em breve você confere aqui na tela da PUC TV mais um conteúdo inédito para você. E enquanto isso, acompanhe a gente pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau!